Bruna Barbosa está aqui com a gente hoje, desde cedinho, acompanhando aqui o dia, né? O dia seguinte à eleição de Tarcísio de Freitas, que já conversou com a imprensa, já conversou com a gente aqui, inclusive, na Rádio Bandeirantes, né, Bruna? Boa tarde para você. Oi, Bruninha. Vocês, boa tarde para os nossos amigos ligados aqui no Bora Brasil. Já conversou com a Rádio Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes inclusive puxou a lista, viu, de Tarcísio de Freitas, deu a primeira entrevista exclusiva para uma emissora de rádio para nós, hoje cedo no jornal Gente, e depois seguiu com várias outras entrevistas, e esse deve ser o dia de Tarcísio de Freitas, tá? Agora ele está na Vila Mariana, num gabinete que foi muito utilizado pela equipe de Tarcísio durante a campanha, e ao que tudo indica, esse será o espaço do gabinete de transição. Será nesse local, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, que Tarcísio de Freitas e a equipe vão se inteirar do Palácio dos Bandeirantes, de tudo que está acontecendo, e vão fazer esse processo até janeiro, até a posse. Então, hoje o dia de Tarcísio será nesse local, nesse gabinete, mas por enquanto com algumas ligações, segundo a campanha, com apoiadores, está recebendo algumas mensagens, agradecendo o apoio de todos, agradecendo ao eleitorado paulista também pelos votos e concedendo entrevistas coletivas. Engraçado, Joel, Ana, que olha, tá tudo até que organizado nesse gabinete, porque tem várias salas e cada equipe de reportagem está em uma sala, e o novo governador do estado promete atender a todos os jornalistas ainda hoje. Então, esse é um dia reservado para entrevistas, para receber esses apoios. A partir de amanhã, um pouquinho mais de mão na massa para a equipe, porque Tarcísio de Freitas, por enquanto, tira o pé do freio e promete alguns dias de férias. 2 semaninhas de descanso, diz que a campanha foi muito intensa nesses últimos meses e que por isso agora vai descansar um pouco, curtir a família e depois se une à equipe de transição para se inteirar também de tudo que acontece no Palácio dos Bandeirantes e tomar posse a partir de janeiro. Bom, Tarcísio de Freitas, que é um secretariado formado por pessoas que tenham um perfil técnico e muita identidade com São Paulo, tem falado isso já, não é de hoje. Na entrevista que deu ao jornal Gente, inclusive na semana passada, disse a mesma coisa, que o secretariado dele seria técnico. Ele confirmou Guilherme Afif Domingos como coordenador dessa etapa de transição e diz que já na semana que vem pretende começar a indicar nomes do primeiro escalão. Vamos procurar, obviamente, pessoas com muita identidade com São Paulo, que conheçam de perto os problemas do Estado e, obviamente, com perfil muito técnico. Então, esse vamos dizer, é o perfil de secretário que nós vamos buscar. Então, pessoas que estejam, né, familiarizadas com os assuntos, com os problemas de São Paulo, conheçam a máquina paulista e também que tenham ali uma grande reputação, né, sejam técnicos de primeira linha, para a gente dar os resultados que todo mundo quer. Eventualmente, pessoas que estiveram no governo Bolsonaro, que foi um governo muito técnico, podem ser aproveitadas, mas isso ainda não foi pensado. Nós temos um time de plano de governo que foi constituído, bastante técnico, bastante profissional, excelentes profissionais em cada área. É com esse time que a gente começa os trabalhos de transição e a partir daí nós vamos buscando os nomes para compor as principais posições de governo. Segundo o Tarcísio de Freitas, entre as prioridades do governo dele estará o combate à Cracolândia com políticas públicas coordenadas. A ideia é trabalhar em conjunto com a prefeitura e investir em ações de revitalização do centro da capital paulista. O compromisso é total. A gente vai trabalhar em conjunto com a prefeitura. O governo de São Paulo tem a sua responsabilidade. É importante a gente entender que um problema dessa magnitude só se resolve com uma aliança de políticas públicas. Então, a política pública de saúde para a recuperação do dependente químico é fundamental. A política pública de habitação, para a gente dar um teto para as pessoas. Ninguém está na rua para consumir droga. As pessoas estão consumindo droga muitas vezes porque estão na rua, estão desamparadas. A política de assistência social, mas uma assistência social viva, que é aquela em que a gente vai dar uma porta de saída, e a porta de saída é o emprego, é a requalificação profissional, é o treinamento, é a geração de oportunidade.
a política pública de segurança para impedir o livre fluxo de drogas e a revitalização do centro. Porque a revitalização do centro da cidade, o combate à degradação da cidade é um importante componente para a gente acabar com a Cracolândia. Nós vamos trabalhar em aliança com a Prefeitura de São Paulo para ter efetividade e para dar esse resultado. Eu acho que São Paulo merece esse resultado. No campo, Tarcísio de Freitas apontou a regularização fundiária como base da estratégia para os pequenos produtores rurais. De acordo com o governador eleito, está nos planos transformar assentados em produtores para desestimular invasões de terra. Uma política de regularização fundiária, eu entendo que é importante. A ideia é transformar-se cada vez mais assentados em produtores, dando dignidade, dando acesso a crédito, dando segurança jurídica. Então a gente pretende promover aí um grande programa de regularização fundiária no Pontal do Paranapanema, em outras regiões do estado de São Paulo também, na região de Rio Preto, enfim, dando os títulos, né, dando as escrituras, isso é fundamental. Outra coisa importante é a assistência técnica para esses pequenos produtores rurais, o crédito e o seguro agrícola. Então a gente vai ter um agro produtivo que vai contar com assistência técnica, vai contar com crédito, vai contar com regularização fundiária, vai contar com redução da carga tributária e com um link entre o pequeno produtor e o mercado consumidor, o pequeno produtor e a merenda escolar. E dessa forma, além, obviamente, das ações de patrulhamento rural, que são importantes, né, as ações no campo do policiamento extensivo, e com isso eu tenho certeza que a gente vai ter uma paz no campo. Na primeira entrevista exclusiva a uma emissora de rádio após a vitória, Tarcísio de Freitas diz que ainda não tinha conversado com Jair Bolsonaro depois das eleições. Falando ao jornal Gente, o governador eleito revelou ter recebido de pessoas próximas ao presidente a informação de que ele está sereno. Com relação a Lula, Tarcísio de Freitas afirmou que, pelo bem de São Paulo, a expectativa é ter uma relação republicana com o presidente eleito. Não, ainda não falei com o presidente, falei com várias pessoas próximas a ele. O presidente está sereno, né? Vai cumprir a sua agenda de trabalho, seu mandato, procurando fazer o melhor até o último momento. Primeiro, eu queria manifestar o meu reconhecimento ao presidente, que me abriu portas, que me deu uma grande oportunidade, me fez ministro. Eu cresci profissionalmente. No final das contas ele fez essa aposta política, então se eu tive um capital político eu devo a ele, então eu tenho uma gratidão profunda pelo presidente Bolsonaro e obviamente nós vamos trabalhar dentro de uma linha republicana com o novo presidente, sempre mirando o melhor para o estado de São Paulo. Eu tenho certeza que São Paulo, como é o estado mais rico da federação, tem muito a contribuir para o Brasil e o Brasil pode ajudar muito São Paulo também. Existem políticas públicas que foram objeto da campanha do presidente eleito que se aplicam e vão ser importantes para o estado de São Paulo, como a questão da habitação. Entendo que a segurança pública a gente só tem efetividade se trabalhar em conjunto com o governo federal. A mesma coisa vale para a saúde, vale para a educação. Então, dentro de um relacionamento muito republicano, a gente vai buscar o melhor para o estado de São Paulo. E olha, Joel, Ana, essa foi uma manhã bastante tranquila. Eu fiquei desde as 6 horas da manhã ali na frente de uma das casas do Tarcísio de Freitas, essa aqui em São Paulo, na zona sul da capital, pertinho da Band, inclusive no Morumbi. Ele disse que ele vai ficar nesta casa até o fim do ano e depois, a partir do ano que vem, vai se mudar para a ala residencial do Palácio dos Bandeirantes. Então, hoje, o resto do dia, repetindo, ele fica na Vila Mariana, também na zona sul da capital, nesse QG, vamos dizer assim, um espaço ali de um gabinete que está sendo montado para essa transição. E falando em transição, lembra aqui vocês, os ouvintes, que não existem regras ou procedimentos formais ali para essa passagem de bastão. Inclusive, esse é um desafio para o PSDB, que até então, há quase 30 anos, 28 anos, estava ali passando o bastão
para um candidato do mesmo partido. Agora é diferente, mas Tarcísio de Freitas tem ali do lado o apoio do governador Rodrigo Garcia. Eu conversei com algumas fontes no Palácio dos Bandeirantes, disseram inclusive que o próprio governador solicitou ali empenho de todas as secretarias, especialmente as do primeiro escalão, saúde, transporte, educação, segurança. Então, eles já estão elaborando relatórios, planilhas com informações e com dados que possam contribuir com a continuidade de medidas e projetos da atual gestão. Ana. Bom. Ok, Bruna Barbosa, minha amiga, muito obrigado, viu? Um bom trabalho para você aí. Para nós. Valeu.